Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do filme Capitã Marvel que eu assisti na pré-estreia ontem à noite. O filme Capitã Marvel já começa com várias missões que ele tem que cumprir. Em primeiro lugar, ele tem a missão de ser o primeiro filme com uma protagonista feminina nesse rico universo Marvel. Em segundo lugar, ele tem que preencher algumas lacunas do passado, porque o filme se passa na década de 90, então ele tem que preencher algumas lacunas nesse sentido, e ele tem também que preencher lacunas pro futuro, e seria outra missão do filme também apresentar a heroína de uma forma que ela consiga ajudar os Vingadores e que a gente acredite que ela pode ser uma peça fundamental no filme Vingadores Ultimato. E não só isso, o filme veio também com a carga de ser o primeiro filme da Marvel desde 2016, com o Doutor Estranho, a apresentar um herói num filme de origem. A gente viu o filme do Pantera Negra e o filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar, mas esses dois heróis já tinham sido apresentados no filme Guerra Civil. Então é a primeira vez que um herói é apresentado de uma forma crua no seu filme de origem, desde o filme, como eu falei, Doutor Estranho, em 2016. Então o filme tinha muita carga em cima dele e, na minha opinião, ele conseguiu cumprir todas essas missões, mesmo que isso tenha afetado o resultado final do filme. E por que eu acho que isso afetou o resultado final do filme? O fato deles quererem atirar um pouquinho para todos os lados. E agora eu vou entrar um pouquinho mais nos aspectos técnicos do filme, mas podem ficar tranquilos que o vídeo de hoje não vai conter spoilers, e eu pretendo fazer um vídeo ou amanhã ou depois de amanhã com spoilers pra vocês. E esse filme conta a história de origem da Carol Danvers, e eu acho que a gente até tem motivos pra se familiarizar com a heroína, pra criar um vínculo com ela, mas eu acho que eles não exploram isso muito a fundo, justamente pelo que eu falei, que o roteiro tenta atirar pra todos os lados. Eu, particularmente, gostei bastante do filme. A própria atuação da Brie Larson, se a gente considerar que todo o marketing do filme, a gente tinha visto ela bem sem graça, eu acho que no filme ela surpreendeu, ela tem uma performance bem positiva no filme, mas sendo bem sincero, eu achei que a personagem da Capitã Marvel é muito perfeitinha, se a gente considerar os outros heróis desse universo Marvel, porque as pessoas gostam tanto do Tony Stark, porque ele é um cara cheio de problemas, porque as pessoas gostam tanto do Capitão América, porque a história dele é muito empolgante, o fato dele ter ficado no gelo, quando ele voltou ele perdeu muita coisa, então ele é um personagem extremamente assombrado assim pelo passado, pelas coisas que ele perdeu nesse período, e a gente vê ao contrário de tudo isso na Capitã Marvel, uma personagem praticamente sem defeito nenhum, uma personagem que não erra no decorrer do filme todo. Ela tá correndo atrás de descobrir a própria identidade, ela perdeu a memória, mas eu acho que isso não adiciona muito à história. É uma trama legal pra gente, o espectador, pra gente ir desvendando no decorrer do filme, mas eu acho que pra ela, como personagem, esses mistérios envolvendo a identidade dela não adicionam muito. Uma parte que eu acho que eles poderiam ter investido um pouquinho mais seria na relação entre ela e entre a amiga dela. Talvez eles pudessem ter ido um pouquinho mais a fundo nos flashbacks desse relacionamento entre as duas, porque eu acho que se a gente for considerar a carga emocional do filme, essa relação era a mais forte de todas elas, e eles acabaram não investindo tanto assim em nenhuma outra. Então eu não acho que a Carol Danvers ou a Capitã Marvel seja uma personagem ruim. Eu acho que faltou um desenvolvimento um pouquinho maior para ela, mas considerando que ela assinou um contrato, acho que de 9 filmes com a Marvel, ela vai aparecer já em Vingadores Ultimato, ela vai aparecer no próximo filme da Capitã Marvel, provavelmente, porque mesmo que o filme não seja um sucesso tão grande, a gente já viu a Marvel investindo em filmes que não foram tão bem sucedidos, e muitas vezes a sequência é bem mais bem sucedida do que o original. Se a gente lembrar, o primeiro filme do Capitão América foi longe de um grande sucesso, e o segundo e o terceiro foram enormes sucessos. Então mesmo que Capitã Marvel tenha uma performance baixa, a chance dela ter uma sequência é quase 100%. I'm not what you think I am. Então hoje eu comecei de uma forma diferente, eu comecei falando que eu não gostei tanto do filme. Outra coisa que eu não gostei tanto foi o visual do filme, é muito escuro, o visual não tem uma identidade própria, como a gente viu, por exemplo, em Guardiões da Galáxia. No início do filme, eu esperava que o filme fosse ter uma identidade visual, mas não, o filme na maioria das vezes é bem escuro, por sinal, é até difícil da gente entender o que está acontecendo nas cenas de luta, por exemplo,
E somando isso ao fato de que a maioria das salas utilizam o óculos 3D, porque o filme obviamente é em 3D, o filme é ainda mais escurecido. Algumas cenas eu inclusive tirei o óculos para assistir o filme sem o óculos quando era uma cena de diálogo, porque clareia um pouco a tela, dá pra gente ver um pouquinho melhor o que tá acontecendo. Então, ao meu ver, os dois grandes pecados desse filme foram o roteiro, que tentou atirar pra todos os lados, mas que tem uma história positiva pra contar, que eles poderiam ter contado de uma forma muito melhor, e o visual, que eu acho que pecou um pouquinho, justamente por ser escuro demais. Eu entendo que isso ajuda a baratear os custos do filme, você fazer uma cena mais escura, facilita bastante os efeitos especiais e torna a cena muito mais barata. Então, se o filme fosse muito mais claro, talvez o filme tivesse um orçamento mais alto, mas isso não dá para ser usado como justificativa e isso afeta sim a experiência. E para mim o melhor ponto do filme foi o retorno do Samuel Jackson e do Clark Gregg para esse universo. Eu acho que os dois personagens são muito queridos aí pelo público, principalmente pela participação dos dois no filme Vingadores. Eu acho que lá eles roubam a cena, mesmo com tantos heróis. Eu acho que muitas das cenas mais legais do filme são envolvendo Nick Fury. E eu acho que a maior aclamação que esse filme merece é justamente pelo CGI do Samuel Jackson. Na primeira cena até causa uma certa estranheza, justamente porque a gente já sabe como o Nick Fury e o Samuel Jackson são agora que eles já estão mais velhos, mas logo depois da primeira cena você nem repara mais que ele tá rejuvenescido. A Marvel já fez isso em vários e vários filmes, mas em nenhum deles o resultado foi tão bom quanto o resultado do Samuel Jackson. Realmente ele mescla muito bem com a cena. E o melhor efeito especial é justamente aquele que a pessoa não repara que está acontecendo. E muitas pessoas que não conhecem o Samuel Jackson mais a fundo, eu acho que nem vão saber que ele foi rejuvenescido, que ele está parecendo 20 até 30 anos mais jovem do que ele está atualmente. Então, nesse quesito, o filme realmente merece os parabéns. Já nos outros efeitos especiais, em alguns momentos, os efeitos especiais enchem os olhos. Em outros, eles ficam um pouquinho aquém do esperado. Eu acho que muitas pessoas vão criticar alguns momentos desse filme por causa dos efeitos especiais, mas eu acho que, no geral, esse saldo é bastante positivo. A trilha sonora é um pouquinho diferente das outras que a gente viu na Marvel. Ela usa alguns elementos de Guardiões da Galáxia, por exemplo, trazendo algumas músicas mais populares da época, da década de 90, para esse filme, mas, no geral, não tem nada tão diferente assim. Quanto à mitologia do universo Marvel, esse filme toma algumas liberdades que eu quero explorar um pouquinho mais a fundo no meu vídeo com spoilers, e tem um momento nesse filme que eu acho que vai ser conhecido quase como o momento da dancinha no Guardiões da Galáxia, que eu sei que todos os haters aí da Marvel vão usar isso como argumento aí pelos próximos anos, como um ponto negativo dentro desse universo. Mas, como eu falei, eu não vou falar isso nesse vídeo agora, eu vou falar no meu vídeo com spoilers. E como vocês já sabem pelos trailers, esse filme traz pela primeira vez o embate entre os Kree e entre os Skrulls nas telas, e essa guerra é muito icônica nos quadrinhos e nos desenhos animados da Marvel, e foi muito empolgante ver essa guerra chegando à Terra pela primeira vez. E para mim o ponto mais positivo de Capitã Marvel é que a história foi contada de uma forma que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer na cena seguinte. Por mais que eu goste do gênero, por mais que eu seja um fã de filmes de herói, normalmente você já sabe exatamente o que vai acontecer. Já nos primeiros 20, 30 minutos de filme, você já sabe que tal coisa vai acontecer, que tal pessoa vai ser vilão, que isso vai acontecer, etc. E esse filme traz algumas reviravoltas bem surpreendentes e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, justamente porque a gente não conhece a fundo a história e o passado da personagem da Carol Danvers. E chega alguns momentos do filme que eles poderiam ter tomado vários rumos diferentes e eles têm que escolher um deles. Muito diferente de muitos outros filmes de herói, onde o final é completamente previsível, onde tem aquele raio pro céu, que você sabe exatamente que eles têm que derrotar o vilão, que eles vão ter que se unir para destruir tal coisa e etc. Então acho que esse filme conseguiu desenvolver alguns mistérios, principalmente por causa da habilidade dos Skrull de se transformar em qualquer outra pessoa. Isso adiciona muito à narrativa, poderia ter sido um pouquinho mais bem trabalhado, justamente pelo que eu falei, que eles acabam dando atenção a muitos aspectos que eles poderiam não ter dado tanta atenção assim, mas no geral eu acho que essa batalha entre esses dois povos foi muito bem trabalhada e com certeza pode ser trabalhada ainda mais a fundo em um possível filme da Capitã Marvel ou até inclusive em um filme dos Vingadores. E eu fiz um post ontem que eu tava entrando para assistir o filme e algumas pessoas inclusive já me perguntaram se eu gostei mais desse filme do que de Mulher Maravilha. E eu acredito que são dois filmes completamente diferentes.
mas que eu vou tentar abordar também essa análise um pouquinho mais a fundo no meu vídeo com spoilers. E esse universo cinematográfico da Marvel foi tão bem desenvolvido e os filmes se relacionam tão bem uns com os outros que é até difícil analisar esse filme somente como um produto original, somente como um filme de origem, e sim como mais um capítulo dessa enorme saga que está sendo contada nos últimos 10 anos. E eu acho que nesse sentido o filme é até melhor do que como uma história de origem. Eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor a personagem, mas eles conseguiram aprofundar bastante o universo Marvel. Se isso foi uma escolha boa ou não, eu acho que somente as bilheterias aí vão mostrar. Obviamente, em termos narrativos, seria melhor uma história um pouquinho mais independente, uma história que não precisasse sedimentar tanta coisa assim, tanto para o passado como para o futuro, mas se a gente olhar como um produto que faz parte de um universo maior, o filme conseguiu balancear muito bem entre ser um filme de origem e ser mais um episódio dessa franquia gigantesca. E o gatinho também com o Samuel Jackson, eu achei uma parceria excelente, muitas pessoas vão falar mal do filme por causa disso, mas no geral eu acho que funcionou muito bem a dinâmica entre o Samuel Jackson e o gatinho que aparece no filme. E só lembrando mais um momento também que eu não poderia deixar de passar, foi logo na entrada do filme, foi um momento extremamente emocionante, a homenagem que eles fizeram ao Stan Lee. Eles abriram o logo da Marvel rolando como se fosse o logo dos heróis, só que com o Stan Lee aparecendo como todos os personagens, todas as participações do universo Marvel do Stan Lee tão presentes ali no logo da Marvel, e eu acho que foi uma homenagem excelente que eles fizeram para esse cara que vai ficar marcado para a história não só dos quadrinhos, como também desse universo Marvel. Então agora eu já falei um pouquinho das atuações, que eu achei que a Brie Larson conseguiu surpreender, mesmo que ela não tenha atingido todo o potencial da personagem e até o potencial dela como uma ganhadora de Oscar, mas eu realmente acho que a Marvel tem mais muita coisa guardada para Capitã Marvel. Eu achei que o design de produção do filme funciona muito bem, eu acho que eles trabalharam muito bem o visual tanto dos Kree quanto dos Skrulls. E eu acho que quando o filme quis, ele conseguiu dar uma sensação de nostalgia da década de 90, eles conseguiram usar muito bem o tom de peixe fora d'água com a personagem da Carol Danvers, mesmo que eles não utilizem por tanto tempo, que eu acho que até seria repetitivo se a gente considerar que o Thor já faz parte desse universo, e grande parte do humor do Thor, principalmente nos 2 primeiros filmes, tem como base o fato dele ser um peixe fora d'água aqui na Terra, então eu acho que eles não quiseram explorar tanto assim novamente esse recurso para criar humor, e esse é um ponto também positivo para esse filme da Capitã Marvel, que muitas pessoas criticam a Marvel por usar muito humor, por se aproveitar muito do humor, e nesse filme não, nesse filme tem somente alguns momentos que eles tentam descontrair um pouquinho com uma piada, mas no geral é um dos filmes que menos utiliza humor como forma de quebrar a tensão. Então acho que nesse sentido também o filme foi positivo, se a gente considerar que é uma das críticas feitas com mais frequência a esse universo Marvel. Então pessoal, eu acho que eu já falei bastante a respeito do filme, eu vou deixar para concluir minhas ideias no meu vídeo com spoilers, porque muitas vezes eu falo alguma coisa que eu não considero spoiler, mas que muitas pessoas que estão assistindo consideram, então eu vou parar por aqui, eu vou dar continuidade no meu vídeo com spoilers, mas eu já vou deixar minha nota nesse vídeo aqui, considerando as atuações, os efeitos especiais, o visual do filme que eu achei meio escuro, o design de produção, o visual desses povos alienígenas e tudo que eu acho que o filme conseguiu fazer um malabarismo ali para não deixar nenhuma bola cair, e eu acho que o filme não deixou a bola cair em nenhum desses aspectos, mesmo que tenha afetado o resultado final. Então, por isso e por outros motivos que eu vou falar na minha crítica com spoilers, eu dou pro filme Capitã Marvel 4 estrelas. Então galera, agora como sempre eu quero saber de vocês. Eu postei uma imagem ontem no meu Instagram que eu estava assistindo o filme e mais de 10 pessoas me mandaram que gostaram bastante do filme. Nenhuma pessoa que assistiu ontem na pré-estreia mandou falando que não tinha gostado, nem nada desse tipo, mas eu tô vendo que a internet, como sempre, tá muito dividida com relação a esse filme, então eu gostaria de saber de vocês. Eu vou colocar uma enquete aqui no canto. Se você já assistiu o filme, responda. Se você ainda não assistiu, não responda esse questionamento que eu tô fazendo aqui do lado, porque eu sinceramente quero saber uma opinião um pouquinho mais bem informada a respeito do filme e não a nota do IMDb, por exemplo, que tem quase 30% dos votos são nota 1, que eu acredito que qualquer pessoa que saiba o mínimo de cinema vai saber que esse filme não merece uma nota 1, mas mesmo assim 30% das pessoas
estão tentando boicotar o filme e mais um monte que deu nota 2, por exemplo. Então eu quero saber de vocês. Se você já assistiu o filme, diga na enquete aqui do lado o que você achou de Capitã Marvel. Diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.